O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Bom dia, hoje é sexta-feira, 16 de outubro e o Hora 1 já está no ar. A gente começa com uma notícia da madrugada. Um confronto entre a polícia e milicianos deixou 12 bandidos mortos na região metropolitana do Rio de Janeiro. A repórter Fernanda Ruvená, ao vivo, tem as informações. Bom dia, Fernanda. Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, esse grupo já estava sendo monitorado pela Polícia Civil aqui do Rio e também pela Polícia Rodoviária Federal. E ontem à noite, os agentes conseguiram interceptar o comboio desses milicianos. Eram 4 carros, eles estavam em 4 carros passando pela rodovia Rio Santos, na altura de Itaguaí. Daqui a pouquinho eu trago mais informações ao vivo para vocês. Então, a operação policial que eu conto no livro, ali, que foi feita entre a PRF e a Polícia Civil, ela aconteceu há pouquíssimos dias das eleições de 2020, que era uma eleição, assim, que seria importante para a reeleição do Castro, que é isso, ele foi de fato reeleito em primeiro turno. Uma vitória surpreendente em primeiro turno, Cláudio Castro, do PL, é reeleito governador do Rio de Janeiro. Castro venceu os concorrentes em todos os 92 municípios do estado. Vamos ver aqui, Cláudio Castro, aqui eleito com 58,67% dos votos, com 30 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Marcelo Freixo. E o então secretário de Polícia Civil, velho conhecido dos cariocas, o Alan Turnovski, estava de olho em se candidatar também, né? O Alan Turnovski tinha uma plataforma que era a famosa plataforma do enfrentamento ao crime. Ele lançou uma operação para poder impedir a influência miliciana nas eleições. 2 operações, um dia em Nova Iguaçu, que deixou 5 mortos, e essa, ali em Itaguaí, foi no dia seguinte. As 2 operações foram contra o pessoal do Bonde do Eco. Então, essa operação, a específica que eu narro no livro, que é essa de Itaguaí, que deixou uma dúzia ali de mortos, ela tinha algumas características que depois essas características ficariam mais claras. E eu falo características em relação, assim, ao impacto que teve no Bonde do Eco. Essa operação, ela matou o Cabo Bené. O Cabo Bené era o único agente de segurança nesse bonde todo. Entre os mortos está Carlos Eduardo Benevides Gomes, de 39 anos, apontado como chefe da milícia em Itaguaí. Cabo Bené tinha esse apelido por ter sido PM, mas foi expulso da corporação. Ele era o braço direito de Wellington da Silva Braga, o Eco, o homem mais procurado da polícia do Rio. E o Cabo Bené, que na verdade era um soldado, ele tinha características muito importantes para esse grupo. Ele era o miliciano responsável pela expansão do negócio do Eco numa característica de franquia, sabe? Com a gestão do Eco, a milícia, ela se espalhou por dezenas de municípios no Rio de Janeiro, com essa visão de franquia, né? O Cabo Bené era a pessoa responsável por cuidar da franquia de Itaguaí, que é uma cidade muito chave para o tráfico, para a milícia, porque é onde fica o porto. Então a gente sabe, cidade que tem porto é cidade que vai ter tráfico de absolutamente tudo. E também uma localização geográfica muito boa em relação à malha rodoviária mesmo. Então, assim, você tem ótimas saídas, se você precisar correr, você tem várias saídas para poder correr, mas também para poder escoar sua mercadoria, né? Então, o Cabo Bené, ele geria Itaguaí, o Eco cresceu o olho para ali, assim como ele cresceu o olho para várias, e o Eco estabeleceu o seguinte: eu vou absorver a sua milícia e você tem aí 2 opções, ou você vai agregar aqui a minha rede de franqueados, ou você vai morrer, você pode escolher, né? O que você quer? Tem até um relatório do Fogo Cruzado com o GENI, que é aquele mapa dos grupos armados, onde a gente cunhou um termo específico que a gente chama de colonizar novas áreas, que é do tipo, você vai expandir a sua ação para um bairro que não tinha nada. Não tinha milícia, não tinha tráfico, estava vivendo a vida dele tranquilamente até que agora você tem um prefeitinho aqui.
e mostrou ali que a milícia cresceu 400% em uma década e meia. Oi, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o Vida de Jornalista. A voz que você ouviu nessa abertura é da Cecília Oliveira, cofundadora do Intercept Brasil e fundadora do Instituto Fogo Cruzado. Há muito tempo ela se dedica à cobertura investigativa de segurança pública, violência, armas, tráfico de drogas e milícia. Em 2025, a Cecília lançou o primeiro livro dela, Como Nasce um Miliciano, a rede criminosa que cresceu dentro do Estado e domina o Brasil. É um baita livro, e para contar essa história, ela usa como fio condutor a trajetória do Cabo Bené, que era o chefe da milícia em Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, e como você ouviu aí na introdução, foi um dos mortos na emboscada da polícia no dia 15 de outubro de 2020. Ao longo de 2025, a Cecília já passou por vários podcasts, incluindo alguns parceiros do Vida na Rádio Guarda-Chuva, como Escafandro e o Pauta Pública. Se você não escutou, eu recomendo. Ela mostra um panorama bem complexo das milícias. Mas aqui no Vida de Jornalista vai ser um pouquinho diferente. Como você sabe, o Vida é um podcast de bastidores de jornalismo. Então o que você vai escutar nesse episódio não é só a Cecília especialista em segurança pública, é a Cecília repórter, contando pra gente todo o processo de apuração até chegar no nível de detalhamento que o livro entrega. O relacionamento com as fontes, as entrevistas que ela fez com policiais, com milicianos, com parentes de milicianos mortos, a luta para conseguir informação com as autoridades, o mergulho nos documentos, nos inquéritos, a recriação minuciosa de cenas como a operação que matou o Cabo Bené. Enfim, o jornalismo na veia. Hoje você vai saber como nasce um livro sobre um miliciano. Eu tive no lançamento do livro no Rio, já encontrei Cecília várias vezes em eventos de jornalismo por aí, mas a conversa para esse episódio foi numa chamada de vídeo. Tá funcionando aí? Tá funcionando, tô te ouvindo bem. Então tá bom, então. Maravilha. E aí, você tá bem? Eu tô, e tu? Tudo bem. Quando você falou o negócio do horário, eu tava pensando nisso. Eu falei, cara, com certeza vai pra prorrogação. A primeira coisa que eu quis saber foi por que ela escolheu especificamente o Cabo Bené e essa operação que resultou na morte dele, que, como ela explicou na abertura, foi uma combinação de duas operações em dois lugares diferentes. Por que essa escolha como fio condutor do livro? Eu sabia que um ataque desse, né, um bote desse, assim, dois grandes núcleos da maior milícia do Rio, em um momento assim, significaria alguma coisa. E aí, eu fiz uma matéria para o Intercept, com esse mesmo nome, Como Nasce um Miliciano, e a minha editora viu essa matéria e me procurou para poder propor, destrinchar aquilo mais dentro de um livro. E aí sim eu descobri todas essas outras coisas que é isso. As mesmas áreas continuam muito mais disputadas agora, porque com a morte do Eco, essa milícia rachou, e aí, tipo, quando um grupo racha, né, aí você já tem ali duas partes do mesmo grupo disputando a herança do Eco, os espólios, né, dessa milícia. E aí o Comando Vermelho olhou e falou, massa, estão fragilizados, brigando entre si, vou para cima. E, de fato, o CV tem tomado muitas áreas da milícia ultimamente. Aquela operação policial, ela mudou a geografia do crime completamente. Então, assim, tem esse impacto muito direto, é muito louco. Só que escrever a reportagem para o Intercept é uma coisa, escrever um livro é outra coisa. Eu precisei reaprender a escrever, no sentido de, quem me conhece sabe, eu sou tuiteira, eu gosto de escrever em 280 caracteres. E às vezes só um GIF, né? Às vezes só um GIF já resolve. Já resolve. Mas no livro, você precisa aprender a descrever tudo que você jogaria fora jornalisticamente. Todos aqueles detalhes que né, jornalisticamente você fala, isso não serve de nada, para ali serve muito. De duas maneiras. Eu precisaria trazer o leitor para ficar do meu lado, para que ele trilhasse os caminhos que eu trilhei. O que eu fiz? Eu refiz o caminho do bonde do Bené, né? Para poder entender
onde foi a operação, por que que a operação foi ali, quais são as consequências da operação ter sido ali, ali que eu digo, na Rio Santos, perto do posto da PRF. Eu refiz esse caminho todo da operação, mas eu refiz o caminho que esse bonde fazia para poder movimentar o dinheiro, levar a ordem, visitar as bases. Eu refiz tudo isso. Então eu precisaria que as pessoas andassem comigo. Daqui a pouco a Cecília vai detalhar melhor como é isso de recriar os caminhos. Literalmente, ela entrou num táxi e foi refazendo todas as rotas por onde o Bené passava. Vou dar um exemplo claro aqui, de uma coisa que eu não escreveria numa matéria, mas descrevi minuciosamente no livro. Na noite da operação, que é isso, foi entre 8 e 9 horas que aconteceu essa operação, entre 8 e 9 horas da noite. Tava uma chuva fina e esse lugar, ele fica naquilo que os motoristas chamam de agulha. Eu não sou motorista, então foi um termo que eu aprendi. Você está seguindo numa rua e aí você pega uma agulha à direita, que é uma micro-ruinha que vai te jogar em outra rua. Então, essa operação ocorreu nessa agulha, em frente a uma concessionária da Volkswagen, enorme ali. Então, assim, para que eu quero saber que estava chovendo? E daí, sabe, que estava chovendo naquele dia? Eu descrevi a chuva, eu descrevi que era noite e eu descrevi que ali era um lugar muito mal iluminado. E isso era importante, por exemplo, porque com essa chuvinha e o chão ali formando aquelas mini pocinhas, né, que a gente vê, isso dificultava para os policiais, por exemplo, entender o que era a cápsula que estava sendo disparada, o que era sangue, para saber se a pessoa já foi baleada, já morreu, ele já pode, por exemplo, avançar ou ele precisa recuar. E isso também afeta a perícia, né? Para poder entender exatamente isso ali. As fotos que você vai fazer vai refletir a luz da lua só, porque é isso, tem pouquíssimos postes ali. Agora, para levar o leitor junto com ela, para chegar nesse nível de detalhamento, para saber que estava uma chuva fina, que tinha poça, que era mal iluminado, o que eu quis saber, imagino que você que está ouvindo também quer saber, é como é que se consegue essa apuração, porque isso inclui conversar com muita gente. Sim, conversei também com pessoas que estavam ali naquele dia. Fiz uma enorme varredura nas redes para poder ver o que as pessoas falavam naquele momento. Então, assim, fui no post no Facebook da delegacia de Itaguaí para ver o que ela disse naquele dia e o que as pessoas estavam comentando naquele momento. Espera aí que agora deu uma curiosidadezinha e eu também quis saber o que tem nesse post. No dia 16 de outubro de 2020, no dia seguinte à operação, às 3 da tarde em ponto, a delegacia de Itaguaí fez uma postagem no Facebook com um textinho resumindo o que tinha acontecido e 4 fotos. A foto principal mostra 2 cápsulas de fuzil na grama, depois tem uma foto na delegacia com mais de 10 armas apreendidas, uma foto de um perito inspecionando um carro e uma última foto mais aberta mostrando essa ruazinha, essa agulha que a Cecília citou. A postagem tem 64 curtidas, 18 compartilhamentos e 12 comentários. Todos os comentários dando parabéns para a polícia naquela linha de cancelaram 12 CPFs, deviam ter matado mais e por aí vai. Eu busquei vídeos que foram publicados naquele momento para poder entender o que as pessoas estavam narrando naquele momento, que estava acontecendo a operação. E aí todo mundo falava exatamente que estava muito escuro, que eles não conseguiam ver nada, que parecia que tinha gente morta. Então, assim, tudo isso era esse tipo de informação para buscar, né? E além dessa varredura na internet, a Cecília entrou num emaranhado de entrevistas, com gente que pudesse dar mais informações. Essa é uma etapa que não é nada simples. Então, assim, muitas das informações que eu consegui foi naquela base do eu tenho um amigo que tem um amigo que tem um amigo que tem um amigo que tem um amigo. Né? Eu costumo dizer assim que esse tipo específico de informação não é fácil para um principiante na carreira conseguir, porque para você conseguir, você precisa estabelecer um relacionamento de confiança muito grande com suas fontes, muito grande.
E esse muito grande exige muitos anos mesmo. Eu conversei com fontes para esse livro que eu conheço há mais de 10 anos. É muito tempo, né? Então, assim, mesmo que essa fonte que eu acionei, ela não tivesse relação com essa operação, ela me indicava alguém que tinha, sabe? E para você ser passado para poder conversar com outra pessoa, alguém precisa te avalizar. Porque não tem como você chegar para um policial e falar, me dá uma entrevista, como é que foi aquele negócio ali? Não é assim, ele não vai nem te responder, né? Tem que vir de alguém e vir já com a recomendação de pode falar, é uma pessoa séria, é uma pessoa que o que você pedir para ficar em off, vai ficar em off, ela não vai te sacanear. Então vem com esses referendos. Assim, a Cecília conseguiu chegar, por exemplo, em parentes dos milicianos que foram mortos na operação. E muitas vezes é gente que não tem nada a ver com a criminalidade e está ali num luto porque perdeu um parente. Essas partes de entrevistar parente de vítima é a coisa que eu menos gosto de fazer, porque assim, ai, você tá cutucando a ferida de alguém, né? É muito ruim assim. Você tem que ter muito cuidado, porque você precisa não ser insensível, mas você precisa acessar a informação. Então você precisa ter a sensibilidade de ir calibrando as perguntas que você quer fazer, né? Porque às vezes você chega com a pergunta pronta, mas não vai dar para você fazer aquela pergunta aquele dia. Você vai ter que ir devagar, dar uma conversadinha aqui, uma conversadinha ali, vai amaciando mesmo, né? Para poder conseguir acessar essas informações que, assim, envolvem não apenas a dor de ter perdido alguém, mas o medo de ser o próximo. Essas entrevistas geralmente você faz pessoalmente ou online, de alguma forma assim? Depende. Tem alguma regra para isso? Depende, não, depende, porque às vezes a pessoa realmente ela não quer te encontrar, ela se sente mais segura pelo telefone, ou a depender da fonte, ela quer esse contato para poder conseguir te entender, né? Ver do tipo, ver se você tá com cara de quem tá mentindo, essas coisas assim que as pessoas conseguem ler nas outras, né? A não ser que você seja muito bom ator. Sim, e muitas vezes não foi uma vez só, é isso? Às vezes você falava com a mesma pessoa várias vezes, é isso? Isso, não tem. Com várias pessoas eu conversei várias vezes, porque assim, você vai escrevendo e vai tendo dúvida, sabe? Então, assim, geralmente você precisa voltar para poder tirar dúvida, porque assim, às vezes você conversa com a pessoa, né? Mas quando você vai escrever, é completamente diferente. A coisa que você ouviu fez sentido lá na hora. Depois você para poder ouvir, se for uma coisa que você gravou, você vira. Gente, isso não faz o menor sentido. O que que essa pessoa quis dizer com isso aqui? Aí você precisa voltar lá e refazer a pergunta e entender se é aquilo mesmo. Para quem está ouvindo e querendo entender melhor essa dinâmica das entrevistas, tem uma coisa importante que a Cecília chama de fontes complexas. E por fontes complexas eu quero dizer assim, fonte que pode mentir para você, né? Por algum interesse. É importante que você faça a mesma pergunta de modos diferentes, em momentos diferentes. Que é basicamente como funciona a pesquisa de opinião. Eles te fazem a mesma pergunta 5 vezes, de forma diferente, misturado no meio de outras perguntas, para ver se era isso mesmo que você quis dizer? É essa a sua resposta mesmo, né? E aí você também consegue perceber essas inconsistências, né? Quando você repete a pergunta dentro de outra pergunta, outro comentário, em outro momento. Então, muitas das vezes é bom você entrevistar a pessoa mais de uma vez, também para poder dar esse espaço da pessoa. Se for uma mentira, ela vai esquecer o que ela te contou, né? Então você consegue bater versões e ainda fazer essas ressalvas, por exemplo. E você gravava todas ou não necessariamente? Às vezes você anotava ou você sempre gravava o áudio? Ah, não, depende, porque é isso, tem fonte que não se sente à vontade, assim, não quer absolutamente nenhum vestígio de que ela esteve com você, Uhum. né? Então, nesses vai no escrever mesmo. Você vai anotando. Mãos para que te quero, vai ter que ser muito rápido. É. E aí depois você vai ter o desafio de entender o que você mesmo escreveu. Porque às vezes você fica, meu Deus, o que que eu escutei aqui? O que que era isso? Se você tá gostando desses bastidores de entrevista, pega mais essa dica. Uma coisa que eu costumo falar sobre entrevistas no geral
é que você precisa ser um bom ator. E eu falo um bom ator não no sentido de mentir, mas um bom ator no sentido de ser maleável e poder se adaptar ao ambiente. Então, assim, eu entrevistei juízes. Para falar com os juízes, eu vestia um tipo de roupa, tinha um tipo de linguagem corporal mesmo, você se porta de uma maneira. Se você vai falar com um policial, você tem que usar outra linguagem, porque a linguagem é a sua primeira conexão. Eu falo da sua primeira conexão, isso é importante no sentido de a pessoa perceber que você sabe do que você está falando, você não é um aventureiro. Então, assim, você conhece do assunto que você está tratando, isso é importante. E também no sentido dela entender que você se importa com o que você está fazendo ali. Você está entendendo o que você está fazendo e aquilo é importante, sabe? Essa conexão, assim, realmente a primeira impressão é a que fica. Vai ser decisiva para poder você conseguir falar com ela de novo ou perder a fonte para sempre. É decisivo. Você não tem segunda chance. Você vai poder cagar uma vez só. É um erro e adeus. E aí, feita a entrevista, tem outra decisão, que é o que você vai usar e o que você não vai usar. Você precisa saber o momento de não contar coisas. Eu acho que isso o jornalista precisa estar pronto para tomar a decisão de não contar determinada coisa, estar apto a fazer esse julgamento, né? Tem uma informação que não entrou no livro, que obviamente não vou falar aqui, mas para poder dar esse exemplo, que é isso, eu recebi essa informação. É uma informação interessante? Sim. Mudaria algum contexto do livro? Não. Comprometeria pessoas desnecessariamente? Sim. Então, assim, por que eu vou falar esse negócio? Sabe? É isso, não precisou. Então, isso é muito importante de você ter a capacidade de receber a informação e fazer esse julgamento do preciso. Vou colocar pessoas em risco? Porque dormir é muito importante, na real, assim, sabe? Esse é o primeiro livro que eu publico, mas eu já trabalhei com outros projetos, tanto de pesquisa de livro, pesquisa de filme, onde isso era uma preocupação que a gente debatia no sentido de não vamos matar ninguém e vamos continuar dormindo. Eu não quero ter na minha conta nenhuma morte, alguém que foi morto porque te contou uma coisa e essa pessoa foi identificada, e também quero dormir tranquilamente. Então, assim, nem tudo é notícia. Tem coisa que é só contexto, sabe? E acontece com alguma frequência de a pessoa te contar uma coisa e até dizer, não, pode publicar porque ela não tem a noção do risco que ela está correndo, e você, como jornalista, ter a responsabilidade de botar esse limite ali e falar, não, não vou cair na tentação de publicar isso aqui porque eu sei que eu posso colocar essa pessoa em risco. Acontece isso? Ah, sem dúvida, assim, tem alguns livros, assim, que eu leio e que eu fico assim, gente, isso aqui tá muito fácil de identificar. Eu escreveria de outro jeito, porque, assim, eu fico com esse negócio, assim, do tipo, porra, mas e se identificam essa pessoa? Será que essa pessoa tá viva? Né? Tem isso, e, assim, lidando especificamente com fontes policiais, fontes militares, você também precisa estar ciente de que institucionalmente essa pessoa nem poderia estar falando com você, porque ela precisa ser autorizada pelo comandante para poder falar contigo. Então, assim, você nem pode falar o nome dessa pessoa sem que essa pessoa seja punida. Ela pode ser presa porque ela falou com você, né? Então, você também tem que conhecer as regras que regem a vida daquela pessoa que está falando contigo. Ela mora em determinado lugar, eu posso ir nesse lugar, eu posso pedir para ela me encontrar em outro lugar, ou do tipo, vai dar merda, né? Porque dependendo do lugar, a pessoa não pode ir lá também. Ela não pode ser identificada que ela transitou em outro lugar. Esses conhecimentos que não estão escritos necessariamente, que você vai aprendendo no decorrer da vida, eles são, assim, muito, muito importantes para que você tenha vida longa no jornalismo e para que você tenha saúde, né? E fique vivo também. Nesse processo de conseguir as informações para o livro, nem tudo é entrevistar, muita coisa é observar.
Lembra que eu falei que a Cecília ia contar sobre como foi recriar os caminhos que o Cabo Bené percorria? Pois é, ela foi presencialmente para vários desses lugares. A casa onde ele morou, o lugar onde ele morreu, o centro de Itaguaí, o porto de Itaguaí. E quem levou ela, digamos assim, para esse passeio foi um taxista, que no livro ela chama de Pablo. O livro tem vários nomes fictícios, né? Para não expor as pessoas. O Pablo, ele entende muito de Rio de Janeiro, que é isso, é um taxista cascudo. Você já conhecia antes? Pessoalmente, não. Tá. Mas eu já tinha amigos que já conheciam ele, já tinham feito trabalhos com eles, porque é essa mesma coisa, você precisa de alguém que seja de confiança e que é nesse mesmo esquema, precisa vir referendado para a pessoa também confiar em você. Para não saber que, por exemplo, eu vou levar essa maluca lá em Santa Cruz, ela salta do carro e começa a tirar foto, vai morrer nós dois. Então ele também precisa confiar que você não vai meter o louco. Então o Pablo já tem essa sabedoria de ser um taxista há milhões de anos, muitos e muitos anos de pista. Então ele já conhece o Rio de Janeiro, assim, de cabo a rabo. Então o que eu fiz? Eu mapeei a rota, lendo muitas investigações que diziam os endereços onde o Bené morou durante a vida, porque ele tem vários processos, né? Então eu li todos os processos para poder pegar os lugares onde ele já tinha morado, os lugares onde ele tinha trabalhado, os lugares onde ele foi lotado, os batalhões onde ele trabalhou e os locais que eram descritos como locais de encontro e de rota mesmo. Porque essa rota ela estava sendo investigada. Essa operação, ela realmente foi uma operação que vigiou muito tempo esses milicianos para poder dizer, olha, esses caras passam aqui geralmente na quinta-feira à noite. Geralmente um carro vira aqui, o outro carro segue. Então assim, eles já estavam sendo vigiados há muito tempo, né? Então eu anotei tudo isso, passei para o Pablo para ele calcular ali do tipo, qual seria o melhor caminho para a gente fazer? A gente vai primeiro no A, no B, quanto tempo que a gente vai demorar para poder percorrer isso aqui tudo? A gente precisa sair que horas? A gente para almoçar onde? Para poder fazer tudo isso, né? Era quase uma dúzia de endereços para que eu fosse observando os lugares e descrever, por exemplo, a fachada da casa que o Cabo Bené morou. Ou então, por exemplo, a escola que ficava na esquina de uma rua que ele morava, que era basicamente impenetrável, não tinha como entrar ali, mas que na fachada dessa escola tinha uma faixa da Lucinha. Googlem esse nome também. Grande figura da Alerj. Grande figura da Alerj. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réis a deputada estadual Lucinha, do PSD, e a ex-assessora parlamentar dela, Ariane Afonso Lima, por suposta relação com a milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. A notícia está no site. Ai, gente, eu fico vendo assim, eu dei essa suspirada porque essa semana Lucinha esteve nas paradas de sucesso de novo. Mostram que a parlamentar era chamada de madrinha pelos paramilitares de Zinho, devido às facilitações e auxílio ao grupo. Em nota, e aí você olha e fala assim, gente, ainda... Tipo, Lucinha foi presa e a Alerj soltou. O que mais eu preciso explicar, né? Então, a faixa da vulgo, madrinha da milícia, estava exatamente ali na área de milícia, onde a gente circulou e viu. Realmente, hein, Lucinha? E a Cecília não circulou só pelo reduto da Lucinha. Ela rodou bastante no Rio de Janeiro, inclusive na Barra da Tijuca. Isso é engraçado. Apesar dos lugares serem um pouco diferentes entre si, você cruza com os mesmos signos, vamos dizer assim. Então, assim, para eu ir de um lugar e para outro, eu tinha que passar invariavelmente pelo ex-condomínio de Bolsonaro ou ali pelo quiosque onde foram mortos os médicos. 3 médicos foram executados quando tomavam uma cerveja no quiosque da praia da Barra da Tijuca. A polícia do Rio acredita que eles tenham sido assassinados por engano pelo crime organizado. Eu lembro assim que eu parei para poder almoçar depois de uma entrevista e aí eu tinha essa sensação assim, gente,
E se alguém passar aqui e metralhar esse bar? Porque eu não sei quem tá aqui, né? E tinha acontecido, né? E tinha acontecido já. Eu falei, gente, é complicado o negócio, assim, porque não tem como você evitar, nesse sentido de. É isso, os médicos estavam ali tomando uma cerveja tranquilamente, vivendo a vida. E acontece uma coisa dessa. Então, assim, é o famoso nunca se sabe, mas vamos indo. Vamos indo, claro, tomando alguns cuidados de segurança, porque o jornalista tem que tentar, na medida do possível, se preservar. Quando a Cecília montou o itinerário com o Pablo, o taxista, ela tomou esses cuidados. É isso, né? Eu mapeei tudo, deixo isso escrito com meu marido e com alguns amigos que estavam seguindo, né, a apuração em tempo real. Eu tenho um grupo de amigos que é jornalista, então eu dividia, gente, vocês não sabem o que que eu achei. Dividia isso ao vivo. E aí deixo essas informações com eles. Tem também a segurança de você monitorar para poder ver do tipo, tem operação aquele dia? Vai dar para você passar por ali? Né? Porque a depender da situação, simplesmente não tem como. Você precisa saber se tem operação. E geralmente você sabe se tem operação às 6 da manhã, que é quando começam as operações todas. Então, ali, entre 6 e 6h30, o que tiver que acontecer está acontecendo. E tem, assim, escolher o táxi já é um cuidado, porque o táxi tá por aí. Todo lugar tem um táxi. Mas um carro desconhecido, suspeito. Suspeito. O que que esse carro tá fazendo aqui? Um táxi pode ficar perdido, de vez em quando acontece. Mas um carro descaracterizado, um carro de um civil qualquer, o que que é isso, né? Fora isso, não tem nada que você possa fazer mais fisicamente, a não ser realmente o famoso feeling. É realmente você ir sentindo, não tem como descrever isso. E sentindo, dá pra gente ir mais uma rua? Não dá. Não tem muito como explicar, é a famosa atmosfera. A atmosfera está ruim hoje. Até agora a Cecília está falando de coisas muito intensas, com essa pegada meio de aventura, apesar do risco, essa coisa de se embrenhar em lugares perigosos, entrevistar policiais e milicianos, mas esse tipo de investigação tem um lado muito importante que nem todo mundo quer fazer, que é o tempo que você gasta indo atrás de documentos e mergulhando neles. Se você acha essa parte chata, ouve só o que a Cecília vai te falar. Eu amo os documentos. Eu amo os documentos. Porque, eu gosto muito de cavar o negócio. Você vai, assim, você vai puxando um fio, vai puxando outro fio, vai puxando outro fio, vai puxando. Uma coisa te leva a outra e, assim, a hora que você vê, o dia acabou, sabe? É uma arqueologia. Eu gosto muito disso, de cavar, de entender não apenas como aconteceu uma coisa, mas como são as pessoas que estão envolvidas, como são os detalhes de determinado negócio, de determinada operação, de determinada investigação. Você vê assim as coisas muito miudinhas, né? Que quando você vai entrevistar, a pessoa não vai repetir para você. Porque às vezes do tipo, ela esteve naquele lugar, ela foi e deu depoimento. Aquilo ali aconteceu há 2 horas, a cabeça dela é outra, ela vai estar fresquinha no depoimento. Então, assim, quando você for conversar com ela, sei lá, igual nesse caso, 4 anos depois, obviamente que a pessoa não está lembrando com os mesmos detalhes, né? Então, os documentos falam muito. E eu gosto também do desafio de ter aquela sensação do, porra, achei um negócio aqui, sabe? Eu adoro essa sensação, eu realmente gosto. Só que nem sempre é fácil conseguir acesso aos documentos. No caso da operação que terminou com a morte do Cabo Bené, foi especialmente difícil. A última coisa que eu consegui para o livro foi o inquérito. Foi uma busca, assim, nossa, eu já estava pensando assim, meu Deus, eu já estava sem saída, eu já tinha gastado todas as minhas fontes, assim, basicamente. Eu já tinha falado com todo mundo que eu conheço na Polícia Civil, eu já tinha falado com gente da inteligência, eu já tinha falado com gente da Polícia Federal, da PRF, do MPF, do MP. Eu falei, gente, eu já estava começando a duvidar que essa operação tinha sido registrada, porque assim,
onde está essa informação, né? Quando é uma operação que envolve a PF, ela é acionada para poder averiguar se estava tudo certo. Só lembrando, a Cecília já citou essas siglas várias vezes, mas PRF é a Polícia Rodoviária Federal, porque a operação foi na agulha de uma estrada, lembra? E PF, claro, é a Polícia Federal. Assim como o PC, que ela vai falar agora, é a Polícia Civil. E quando envolve a PC, quem é acionado para ver se estava tudo ok é o Ministério Público Estadual. Então, o Ministério Público Estadual olharia para a parte estadual da operação, que é a Polícia Civil, e a Polícia Federal e o Ministério Público Federal olhariam para essa parte federal da operação, que é a PRF. Gente, eu já estava pensando que essa foi uma operação secreta, porque assim, não tem cabimento. E eu estava assim, o que está acontecendo, meu Deus? E aí eu fui aprendendo assim que, tipo, dentro da própria Polícia Civil existem os grupos específicos que têm acesso a informações sobre operações específicas. Então, quando tem essas operações que envolvem grupamentos especiais, e nesse caso a CORE estava envolvida. CORE é a Coordenadoria de Recursos Especiais, é uma unidade de elite da Polícia Civil. Então, o pessoal da CORE vai lidar com essas informações, né? Ou seja, se eu tinha um monte de fonte na Polícia Civil inteira, eu precisaria ter fontes específicas na CORE. Porra, isso quebra suas pernas, porque assim, entre um universo de milhares, você vai ter uma dúzia e meia de pessoa para poder tentar alguma coisa, né? Mais uma vez, a importância de cultivar as fontes em vários lugares. Isso leva tempo. Depois de muito tempo, eu consegui ter acesso ao inquérito. Então, assim, o inquérito chegou aos 47 do segundo tempo, basicamente. O livro estava todo escrito, mas eu sabia que eu precisava de mais informações. Mas eu não sabia que as últimas informações mudariam tantas coisas que eu já tinha escrito. Então, ali tem a riqueza dos detalhes dos depoimentos dos policiais, mas eu conversei também com policiais que não estiveram no dia da operação, mas conheciam os trâmites, o planejamento, por que aquilo aconteceu daquele jeito. Por exemplo, não é comum ter uma operação entre PRF e CORE. Como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu conversei com muita gente para poder entender esse funcionamento das coisas. Agora, ter acesso ao inquérito é uma coisa. Entender o que está no inquérito é outra. Isso vale para qualquer documento. Você precisa entender um pouco de juridiquês. Isso é muito importante nessa área. Eu cursei algumas disciplinas de direito como ouvinte. Eu fiz disciplinas de direito penal como ouvinte para poder entender ali do tipo um pouco sobre como as coisas são, né? E aí eu digo como as coisas são no sentido de qual que é a diferença de um inquérito para uma investigação, o que é um inquérito policial. Tipo, o Ministério Público deu um parecer aqui, isso vai para onde? O que é uma decisão assim, uma decisão assim, isso são coisas muito específicas do direito, né? Isso de cursar as disciplinas você fez lá atrás ou fez para o livro? Não, eu fiz antes. Fez antes, né? Para o teu trabalho mesmo de cobertura. Já tem anos. Uhum. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento básico, mas é ainda mais importante que você tenha amigos advogados. Isso por dois motivos. Um, para você tirar essas dúvidas dessas palavras que só o pessoal dessa área usa, mas também, e aqui fica uma vírgula importante no sentido de a falta de transparência dos tribunais de justiça. Porque você só consegue acessar determinados processos com a senha de um advogado. E isso não deveria ser assim para processos que não estão sob sigilo. Então, assim, façam amigos advogados enquanto essa merda não mudar, né? Então, se ainda não ficou claro, fica aqui de novo a dica. Os documentos, eles são, assim, uma mina de ouro. Uma mina de ouro. Leiam mais documentos. É muito bom. É uma boa dica. Para além de você aprender uma nova língua, o juridiquês, você vai ter muitos detalhes que ninguém te contaria. Ninguém te contaria.
Pra gente terminar esse episódio, a Cecília é jornalista e tem uma visão crítica sobre a cobertura de segurança pública que é feita pelo jornalismo, principalmente na grande mídia, porque existem vários jornalismos, né? Tem o jornalismo independente, tem os veículos especializados e tem a imprensa tradicional. Eu quis ouvir a análise dela sobre as coberturas que ela tem visto por aí. Olha, essa é uma pergunta que vem em um momento muito interessante, porque eu tive esse debate com os colegas há alguns dias. E isso porque a gente estava surpreendido para muito pior. A gente estava analisando como que tinha sido a cobertura da imprensa na chacina do Jacarezinho, que é isso, poucos anos atrás, pouquíssimos, que é isso, gestão Cláudio Castro ainda. E a cobertura dessa chacina policial nos complexos do Alemão e da Penha. Antes de ouvir a análise da Cecília, vamos ver aqui com um exemplo prático a diferença entre essas duas coberturas que ela cita. E isso vale para várias emissoras, para vários telejornais, mas eu fui buscar aqui a cobertura do maior telejornal do país, o Jornal Nacional. Primeiro na chacina do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em 6 de maio de 2021, durante a pandemia. A Mariana Gross, que apresenta o jornal local no Rio, foi ela que apresentou o Jornal Nacional nesse dia. E a reportagem principal foi do Paulo Renato Soares. Presta atenção nesses trechos e repara como a preocupação maior é com os moradores da favela que ficaram no meio daquele fogo cruzado. Moradores viveram momentos de terror durante quase 9 horas na zona norte do Rio. Uma operação policial deixou 25 mortos. Jacarezinho, uma das maiores favelas da zona norte do Rio. Um bairro dentro da cidade. E nesse bairro, pelo menos 38 mil moradores expostos ao confronto entre policiais e criminosos. Eita! Que Deus proteja todos. As crianças aí, ó. O trabalhador que nesse momento tá saindo para trabalhar. A polícia ocupou parte da favela com um grande aparato desde as primeiras horas da manhã. Num dia em que a vacinação foi suspensa e as escolas não puderam abrir, quem precisou ir para as ruas encontrou o absurdo. Uma granada, não sabemos se está desativada ou não. O grupo de mulheres conhecido como Mães de Manguinhos denuncia que os policiais não queriam apenas prender os suspeitos e que ouviu relatos de abuso policial. Houve protestos dentro da favela. As denúncias contra a ação da polícia também foram feitas em vídeos divulgados nas redes sociais, mostrando rastros de sangue nas ruas e dentro das casas. Neste vídeo, uma moradora mostra um policial e diz que o suspeito quer se entregar. Não quero deixar passar! Não quero deixar se entregar! Neste outro, esta mulher diz que presenciou uma execução. Tem uns meninos que estão encurralados na casa querendo se entregar e os policiais querem matar eles. Inclusive matou uns na nossa frente. Agora compara com a cobertura do mesmo Jornal Nacional, agora com William Bonner, 4 anos depois, no dia 28 de outubro de 2025, o dia da chacina, ou da mega operação, como a maioria da imprensa chamou, nos complexos da Penha e do Alemão. Durante o dia, eu lembro que eu até postei no perfil do Vida no Instagram, a TV Globo usou bastante, inclusive nas tarjas na tela, o termo bandidos para se referir aos mortos, mesmo sem um tempo hábil para apurar se aqueles mortos eram realmente criminosos. Isso era o que dizia o governo. Então repara como aqui o tom principal é de justificar a ação da polícia, inclusive com o discurso oficial de que tudo aquilo era fruto de uma investigação cuidadosa. Uma batalha entre policiais e bandidos do Comando Vermelho voltou a mostrar a dimensão do desafio que o crime organizado impõe às autoridades e à sociedade no Rio de Janeiro. Os traficantes fecharam ruas e vias expressas e chegaram a usar drones para lançar bombas. A operação policial deflagrada nesta terça-feira no Rio foi antecedida por uma investigação que durou mais de um ano. Como que isso mudou de uma para outra e como que a imprensa endossou instantaneamente o discurso do governo. Instantâneo. Do tipo, pegou rápido ali aquele discurso do foi planejado, foi ações de inteligência, uma grande operação, tudo muito, muito bem planejado. E assim, pouquíssimo tempo depois, a gente viu que não, né? Dos 100 mandados, praticamente nenhum foi cumprido. As pessoas que foram mortas
Nenhuma delas estava sendo investigada dentro do que deu origem à investigação. A gente viu policial roubando arma, roubando coisas minúsculas do tipo farol de um carro, um monte de câmera desligada por ups, acabou a bateria, sabe? Foi um vexame. O Fernando Barros escreveu um texto muito bom analisando isso na Piauí. E eu, inclusive, lamento muito que a gente não tenha... É muito comum em outros países você ter uma editoria de cobertura da própria imprensa, né? Então, assim, existem as pessoas que são especializadas em cobrir imprensa. A gente tem especialistas em cobrir TV, por exemplo, mas aí cobre mais entretenimento. Poucas coisas mais relacionadas ao jornalismo. Isso faz falta, porque se você não critica esse modo de fazer, isso não muda, né? Então, a gente estava analisando isso e, assim, chocado como que as coisas pioraram tão rapidamente, assim. Há muitos anos, nem há muitos anos a gente veria esse tipo de endosso desse jeito, assim. Não veria. Encerrar a temporada do Vida de Jornalista com esse episódio, pra mim, é uma coisa muito simbólica, porque eu acho que esse episódio resume muito bem o DNA desse podcast. O Vida é, antes de tudo, um podcast de bastidores de jornalismo, e a Cecília Oliveira contou pra gente muitos bastidores, mas também é um podcast de reflexão sobre o jornalismo, como você ouviu agora nessa parte final. Então eu agradeço muito a Cecília, ainda bem que deu tempo de gravar no finzinho de 2025, inclusive calhou desse episódio ser publicado bem pertinho do Natal. É um tema bom pro Natal, né? Um tema leve, assim, tranquilo. Bom que já faz o público, comprem meu livro para dar de Natal, gente. É isso, exatamente. Bom, eu recomendo demais o livro como presente de Natal, e mesmo se não der tempo, se já tiver passado o Natal, quando você estiver ouvindo o episódio, recomendo mesmo assim, Como Nasce um Miliciano, da editora Bazar do Tempo. E não é publi não, tá? Não é publi não, eu gostei mesmo. O tema não é exatamente natalino, mas o livro é muito bem escrito, fácil de ler e com muita informação jornalística. Cecília, brigadão, valeu demais, viu? Então tá, beijo. Bom fim de ano aí pra você, beijão. Pra você também, tchauzinho. Tchau, tchau. Eu sou o Rodrigo Alves e assim a gente chega ao fim da temporada 2025 do Vida de Jornalista. Olha, foi um ano com bastante episódio, né? Você ouviu tudo? Começou com a série Escolha, a série interativa que você vai ouvindo e escolhendo os caminhos da história. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz, junto com a Flávia Santos. E depois veio uma temporada com 15 episódios, vários temas, vários formatos diferentes. Então se você ainda não ouviu tudo, volta aí para escutar. O Vida agora faz uma pausa nos primeiros meses de 2026 e eu vou me dedicar um pouquinho ao meu novo projeto autoral que eu queria muito que você conhecesse. É o Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu. É uma coleção de histórias pessoais minhas e suas também, se você quiser me contar. Vai ser em texto e em áudio. Em texto no Substack, no formato de newsletter, então já procura lá no Substack para assinar, é de graça. Eu já estou publicando vários textos de bastidores da produção. E em áudio nos tocadores de podcast a partir de janeiro. O primeiro episódio também vai estar no feed do Vida para você ver se você gosta. Mas já busca lá no Instagram para seguir, a @ é Onde Eu Tava Podcast. E se você gostou dos bastidores das entrevistas que a Cecília contou, em janeiro eu vou fazer uma oficina online focada nessa etapa de entrevista para podcast. Tanto a parte técnica, equipamentos, como a condução da conversa, as armadilhas, o melhor jeito de perguntar. Então se você tiver interesse, procura no Instagram do Vida ou me manda um e-mail podcastvidadejornalista@gmail.com. Começa no início de janeiro. Quero te indicar também o mais novo parceiro da Rádio Guarda-Chuva, o podcast Autoavaliação, da queridíssima Jéssica de Almeida. São 2 episódios em que ela investiga o ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e o impacto que ele teve na educação pública de Minas Gerais. A Jéssica descobriu falta de transparência e falta de evidências de que o programa cumpre o que promete. Saindo daqui, vai lá escutar o Autoavaliação. Nesse episódio do Vida você ouviu músicas da Blue Dot Sessions e áudios do jornalismo da TV Globo, TV Brasil, SBT, CNN, Band e Record. Espalha a palavra do Vida por aí, manda pros amigos, joga nos grupos, avalia e comenta no aplicativo onde você escuta e muito obrigado por ter me acompanhado durante esse ano. Um beijo, um abraço, um ótimo 2026 e até breve.